Então, vamos falar um pouquinho sobre regulamentação jurídica dos criptoativos no cenário brasileiro. Então, meu objetivo aqui é que a gente dê um overview do que está acontecendo, das discussões, e especificamente analise um overview, né? Um panorama geral das 5 propostas legislativas que estão atualmente em tramitação aqui no Brasil. Tá? Então, na agenda de hoje, como é que eu quero desenvolver a conversa de hoje? No primeiro momento, a gente entender regulação, né? Para quê e do que a regulação. No segundo momento, a gente entender qual é o estado da arte, porque, no fundo, quando a gente fala de regulação, a gente está pensando em riscos, ou minimizar alguns riscos que sejam importantes dentro de um sistema jurídico. Então, uma vez que a gente fez esse mapeamento nesse estado de arte, a ideia era, no terceiro ponto, a gente pensar, e o Brasil, ele está lidando com esses riscos que foram mapeados e à guisa de finalização, algumas considerações finais, pontuais, ao final da minha apresentação de hoje. Mas antes, eu acho que é importante a gente fazer alguns alertas, né? Como eu sei que o público é o mais vasto possível que está aqui hoje, então, eu acho que alguns alertas, algumas desmitificações precisam ser já pontuadas desde o início para que a gente possa compreender melhor o alcance, inclusive, do que a gente, quando a gente fala de regulação, do que de fato nós estamos falando. Então, o primeiro alerta que tem que ser feito é que blockchain não é Bitcoin e blockchain não é criptomoedas, não é apenas criptomoedas, tá? Quando a gente fala de blockchain, no fundo, nós estamos simplesmente falando de um capital tecnológico geral que possibilita registros de forma descentralizada, imutável e segura de transações. Né? Então, são registros de informações de transações que são feitas de forma centralizada, imutável e seguras e rastreáveis. Então, a gente consegue rastrear todo o registro dessas informações. Então, quando a gente fala de Bitcoin, no fundo, nós estamos apenas falando de uma primeira aplicabilidade desse capital tecnológico, que a gente convencionou chamar de blockchain. E no que compõe esse capital tecnológico? Basicamente, esse capital tecnológico ele é feito, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, de arranjos de alguns arcabouços tecnológicos. Então, nós estamos falando de DLT, de criptografia, inclusive teoria dos jogos, que possibilitou um ferramental tecnológico que possibilitasse o registro, no caso do Bitcoin, de transações de valores. Então, quando a gente fala de Bitcoin, nós estamos falando nada mais, nada menos do que a primeira aplicabilidade dessa tecnologia blockchain. E, mais especificamente, o propósito para que ela foi utilizada, para fins do que a gente fala do Bitcoin, foi trazer para o mundo digital todas as características do dinheiro, título, cédula, moeda, que a gente transaciona no nosso mundo real, digamos assim. Então, o objetivo é que o Satoshi Nakamoto, que é esse senhor, em tese não né, mas é um mistério, mas que ele acabou por ter o nome, né, virando a figura, né, quando a gente fala de Satoshi Nakamoto, que é o autor, ou o pseudônimo dos autores do white paper, o objetivo aqui foi replicar as características do dinheiro valor, cédula, né, para o mundo digital. E quais são essas características? É você ser um titular portador, né, ou seja, uma vez que eu tenho, sei lá, R$5 em minhas mãos, eu posso ir até a panificadora, fazer transações diretamente com o vendedor. Eu não preciso de um intermediário de confiança, por exemplo, uma instituição bancária, que intermedie esse tipo de operação. Eu vou até a panificadora, compro meu pão, entrego o meu dinheiro e ela me entrega o pão. Ou seja, é uma relação parte a parte, peer-to-peer, dinheiro. Da mesma forma, o dinheiro hoje real, que a gente tem, a nossa cédula de moeda, ela possibilita transações imutáveis. Uma vez que eu entrego a nota de R$5 e adquiro o meu produto, se a pessoa que recebeu esse título, essa nota de R$5 perde, enterra, cai no meio do balcão, enfim, queima a nota, não tem mais como você retomar isso, ela é imutável. Então, é uma transação imutável. E ela configura um titular portador, é uma operação parte a parte,
e que realmente eu não preciso conhecer a outra pessoa, ou seja, não preciso saber se a pessoa com quem eu estou transacionando, se ela tem fundos, qual é o patrimônio dela. Então, todas essas características que as operações com papel moeda nos possibilitam no mundo real, o objetivo foi replicar isso para o mundo digital. Por quê? Porque o propósito dos criadores desse protocolo Bitcoin nada mais era do que você possibilitar transações de valores no ambiente virtual sem os intermediários de confiança. E eles perceberam que você replicar essas características do dinheiro, papel moeda, para o ambiente virtual, possibilitaria chegar a esse propósito. Então, para chegar a esse propósito, eles fizeram todo um arcabouço tecnológico que a gente convencionou chamar de blockchain, tá? E esse cabedal, que a gente chama de blockchain, é uma conformação de DLT, como eu comentei, Distributed Ledger Technology, ou seja, eu tenho pontos de registro desses valores que é feito de forma distribuída por vários players, então nós temos várias pessoas que podem estar alimentando essas informações e ela da mesma forma fica salva em todos esses pontos da rede. Tem também criptografia assimétrica, né, que justamente você tem as chaves públicas e privadas para poder operacionalizar esse tipo de transação, os hashes, ou seja, a identificação desses registros que são feitos em formas de blocos, que tem esses hashes como se fossem, imagine uma identidade digital, né, a tua digital que identifica aquela informação, tem timestamping, ou seja, o momento que aquilo foi colocado no sistema, árvore de Merkle para poder você trazer um número, né, um estabelecimento de um hash, e tem até teoria dos jogos para você estar incentivando o comportamento dos partícipes desse sistema para que eles sejam complacentes e realmente trabalhem em favor da rede e não contra, tanto que são remunerados por isso. Então, esse cabedal tecnológico, essa estruturação tecnológica de como eu disse, ferramentas tecnológicas e de teoria dos jogos, comportamental, de uma economia comportamental, é que deram aso ao que a gente chama de uma infraestrutura tecnológica que a gente convencionou chamar de blockchain. Então, quando a gente fala de criptomoedas, criptoativos, nós estamos falando de aplicabilidades desse cabedal tecnológico. E aplicabilidade desse cabedal tecnológico, ele evoluiu, ele passou do ambiente unicamente de troca de transações de valores, tá? Para um monte de outras aplicabilidades, porque se percebeu que você operacionalizar uma contabilização distribuída, ou seja, você fazer um registro, porque no fundo é isso, é um grande livro registro, né, em que você tem várias partes diferentes, colocando informações que são, uma vez que estão no sistema, são confiáveis, e replicáveis, ou seja, transparentes, e começou-se a perceber que tem muita aplicabilidade, várias aplicabilidades desse cabedal tecnológico. E aí a gente brinca que a brincadeira evoluiu, saiu da área eminentemente financeira, né, as criptomoedas e seus correlatos, ainda é o mercado financeiro que tem maior número de projetos e de aplicações desse cabedal tecnológico, mas a gente já começa a ver uma evolução para a área corporativa, para a área do governo, o governo tem cada vez mais olhado para isso e percebido o potencial desses ferramentais para fins de otimização da sua eficiência, e inclusive chegando, e já foi tratado em outros tópicos aqui do evento, até chegar ao que a gente chama de RegTech, né, que é você utilizar esse ferramental tecnológico para fins de implementação do próprio arcabouço regulatório, né, que não é hoje que eu vou tratar sobre isso, vou falar sobre os projetos de leis, né, que é uma regulação exógena, né, esse RegTech seria o que a gente chama de regulamentação endógena, tá? E aí, mais uma vez, demonstrando que o mercado mais maduro de projetos ainda na área do mercado financeiro, né? Eu gosto muito dessa curva de Gartner, em que a gente mostra toda a evolução, né? Toda a euforia que você tem com a tecnologia, depois tem toda aquela questão da frustração, né? Que é justamente o fosso da desilusão, até você chegar realmente numa usabilidade, num platô de produtividade. E a gente está chegando nesse platô ainda na área financeira, que foi os primeiros projetos, mas você vê um monte de potencialidades que estão aí vindo, inclusive blockchain no governo, né? Está aí já descendo aí na sua descendente aí de desilusão, digamos assim, né? Mas ainda nós estamos no mercado financeiro. E por que eu estou falando isso? Porque vocês vão verificar que a maior parte dos riscos que a gente vai mapear
atualmente, ou dos usos e de problemas, riscos de usabilidade dessa tecnologia, desses criptoativos, ou seja, essas aplicabilidades do arcabouço tecnológico, estão no mercado financeiro. Então, é dentro desses riscos, nesse mercado, por ser ainda um mercado que está mais maduro e que tem mais operações com esses criptoativos, que tem sido o foco de atenção dos órgãos e das agências reguladoras, tá? Ainda antes de a gente ingressar no assunto propriamente dito, é interessante a gente entender que tudo isso só é possível porque nós hoje falamos de infraestruturas ou arquiteturas de blockchain. Então, a gente fala de blockchain aberta, fechada, permissionada, não permissionada, consoante as informações sejam acessíveis a todo o público ou não, ou só um consórcio, ou só alguns partícipes, e consoante as pessoas que possam alimentar as informações nessa rede, nesse protocolo ou não, sejam pessoas já previamente que tenham que ser autorizadas, né, e aí por isso permissionadas, ou qualquer um que queira ingressar na rede, fazer parte, colocar informações, não precisaria. Então, o blockchain do Bitcoin é uma blockchain pública, ou seja, todos os dados estão lá na rede e não permissionada, qualquer um entra, qualquer um participa. Diferente de outras blockchains, inclusive do ponto de vista governamental, em que você vai estar falando de uma blockchain mais fechada, ou seja, com poucos agentes, né, selecionados, e quem vai poder realmente ter as informações ou escrever na blockchain, trazer as informações, ou seja, atualizar os registros contábeis, são só os nodes, os partícipes previamente autorizados pelo sistema. Pois bem, tudo isso para a gente chegar e entender que o que nós estamos vivenciando nesse momento, e é esse o olhar dos agentes regulatórios, é que esse arcabouço tecnológico, ele tem a potência, e é isso que tem sido visto, de possibilitar o nascimento de uma nova era econômica, digamos assim, seria a era do que a gente poderia chamar de tokenização da economia. Quando a gente fala de tokenização da economia, nós estamos falando de você ter um avatar, né? Todas as representações, o que a gente considera hoje do mundo real para o mundo digital. Igual o filme Avatar. Então, hoje, daqui a um tempo, eu poderia imaginar que eu teria uma representação minha, criptografada no meio de um token, um avatar, e tem existência no mundo digital. Da mesma forma, os registros de propriedades, os valores que a gente tem hoje no mundo real, eles poderiam, de alguma forma, ser representados por meio desses tokens e ter uma representatividade e uma transibilidade desses valores no mundo digital. E por isso a gente fala da blockchain como internet do valor e desse ferramental como um ferramental que possibilitaria a gente ingressar numa nova era, que seria justamente dessa economia tokenizada. Então, quando a gente está falando dessa economia tokenizada e de tokens, ou seja, de representações de coisas nesse mundo digital, nós temos muitos ruídos de nomenclaturas que vocês vão ver por aí. A gente escuta criptoativo, criptomoeda, token, etc. Ativos tokenizados. Para tentar estabelecer alguns estándares com vocês, assim, não tem uma eleição unívoca disso, tá? A gente começa a perceber tendências mundiais. E que tendências são essas? Cada vez mais a gente tem ouvido falar, primeiro, entre o termo token como gênero. Token é isso, é um avatar, é uma representação de algo. Então, eu posso ter um token que representa a propriedade de um imóvel ou representa a propriedade de um automóvel, uma representação de algo, um token. E esse token, ele pode representar um ativo que existe no mundo real, e aí a gente fala de ativo tokenizado, ou ele pode ser algo que é nativo daquela rede blockchain. No caso do Bitcoin, ele não tem uma existência no mundo real, ele existe apenas no universo digital. E aí a gente fala que são tokens nativos de blockchain. Da mesma forma, a gente começa olhando esses tokens ou esses ativos tokenizados no ecossistema ou no mundo, no habitat virtual, digital, e consoante as funcionalidades que eles exercem nesse ambiente, a gente dá o nome criptomoeda. Então, quando esse ativo tokenizado ele exerce uma função de moeda, de meio de troca, a gente fala de criptomoeda. Quando ele exerce uma funcionalidade, afeta ao que a gente chama de valores mobiliários, a gente tem chamado de security tokens. E como um coringão, os utility tokens, quando ele não é nem criptomoeda, ou cryptocurrencies, nem um security token. Então, basicamente,
a gente utiliza o termo criptoativo ou token como um gênero que identifica esses avatares no mundo digital. E conforme as funcionalidades que esses avatares no mundo digital exercem, a gente chama criptomoeda, security token, utility tokens. Basicamente, é isso que tem que ser desenhado no mundo afora, para identificar esses representações, esses avatares, que são as aplicabilidades finais desse ferramental tecnológico que a gente convencionou chamar de blockchain, tá? E aqui eu trago justamente essa classificação que tem por olhar as funcionalidades, inclusive jurídicas, desses avatares, desses tokens no mundo digital. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente está falando de regulação de criptoativos, nós estamos falando desse mundo todo, de você pensar como que nós vamos estabelecer os efeitos jurídicos de todas essas operações com toda essa variedade de tokens ou de criptoativos. Então, o universo é muito amplo, né? Nós estamos falando de um cabedal de inovações e de aplicabilidades várias. Como você regulamentar? Aliás, por que regulamentar é o primeiro ponto, né? Eu gosto muito dessa frase da Aline Kemp, que ela fala justamente isso, que os humanos, eles precisam de limitações. A nossa natureza, se a gente não tiver limitações, pode realmente nos trazer o pior, né? Então, no fundo, a gente precisa de limitações e a gente precisa saber aonde a gente pode ir, qual é o nosso limite, etc. Então, regulamentar, ele é necessário para estabelecer um pouco de segurança e de paz social nas transações jurídicas. E é realmente algo que o próprio mercado tem exigido, né, para fins de fomento dessas inovações, tá? Então, como regulamentar? Porque nós temos um arcabouço tecnológico que tem uma natureza transacional inerente, que operacionaliza transações parte a parte, sem nacionalidade. Dependendo da tecnologia, nós podemos falar de anonimidade. E realmente, cada vez mais a gente pode estar falando do aumento da adoção e as mudanças que elas podem perpetrar, inclusive nas relações sociais. Como trazer isso para o mundo jurídico? Esse eu falo que é a pergunta de alguns bilhões de dólares no mundo todo. Eu entendo que, no primeiro momento, a gente tem que ir passo a passo. Primeiro, fazer um diagnóstico, o estado da arte. Nós estamos falando de operações, eu acho que isso que é o primeiro ponto. Operações que utilizam esse instrumental tecnológico. Então, são operações que nós estamos falando. E é com olhar nessas operações que a gente tem que identificar quais são os riscos do ponto de vista da normativa jurídica, que tem por objetivo escolhas sociais, e tentar identificar, mapear os riscos ou quais são os arcabouços jurídicos que aquelas operações com aquele instrumental tecnológico está chamando. Então, no fundo, a gente precisa estar falando de operações e priorizar mais que isso, no atual momento do que a gente está, quais são as principais operações em número e em importância que têm sido levados a efeito por esse cabedal tecnológico. E como eu comentei na primeira parte da apresentação, ainda é na área financeira. Então, é isso que nós temos que fazer um mapeamento. Então, quando a gente fala hoje, da maior parte das operações com isso, a gente está falando ainda no que eu convencionei chamar aqui de mercado financeiro. Quais são os principais riscos que a gente já identificou? Caso Silk Road, né, do você utilizar para fins de lavagem e facilitar o cometimento de crimes, né? Então, aqui nós vemos uma preocupação da polícia criminal, né, de você tá aplicando a AML, o Know Your Customer, né, ou toda a legislação de anti-lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, é um risco que a gente percebeu que tem que ser minorado, porque esse ferramental possibilitou esse tipo de ação. Da mesma forma, dentro desse cenário, a gente começa a perceber que outra preocupação que está muito em voga isso pode, de alguma forma, afetar o sistema financeiro, todo o equilíbrio monetário, a política monetária, ou você utilizar isso como instrumental para pirâmides financeiras, e aí a gente vê uma preocupação muito forte do Banco Central e da CVM para minimizar esse tipo de operações que possam estar suscitando esse tipo de risco jurídico, né? Da mesma forma, outro risco que a gente já percebeu no atual estado da arte é relativamente ao câmbio. Você faz operações, manda remessas de valores para fora, está evadindo.
há ou não tributação, e aqui, além da evasão, que tem uma preocupação da própria polícia, digamos assim, para cometimento de crimes, nós também temos uma preocupação de arrecadação tributária. Então, a Receita também tem essa preocupação aqui. Então, é um órgão que também seria um partícipe na estruturação, eventualmente, da regulamentação ou das preocupações que uma regulamentação de operações com esses criptos, né, estariam sendo realizadas, né? Outro, a questão das bolhas dos ICOs, né? Toda a parte de você ter assimetrias informacionais entre as pessoas que estão ofertando esses criptos como investimento e os investidores, a assimetria informacional, que é uma preocupação, novamente, da CVM, né? E, dentro disso, entender se é um security, um utility, um cryptocurrency, enfim. Esse é o cenário, rapidamente, dos principais riscos já mapeados e aonde as principais preocupações se centram, né? E aonde o legislador tem que estar de olho. Então, basicamente, é a utilização desse arcabouço, né, desse ferramental tecnológico para fins de cometimento de crimes, e aí nós temos uma preocupação para minimizar esses riscos de evasões de divisas, da parte de saúde do sistema financeiro e política monetária, Banco Central, bolhas, assimetrias informacionais e ICOs, que aí seria, de fato, uma preocupação das nossas CVMs aí do mundo. Basicamente, são esses os principais riscos, e aqui eu trago esses 4. Então, digamos, são os 4 principais riscos que uma regulamentação hoje, que olhe para as operações com esses ferramentais tecnológicos, esses criptoativos, tem que olhar, que é utilizar as criptomoedas ou os criptoativos para fins criminosos, captação pública de valores e a necessária proteção dos investidores, né, os esquemas Ponzi, entre outros, a rigidez do sistema financeiro e monetário e a tributação dessas manifestações de riquezas. Então, um roadmap, um estado da arte dos principais riscos com que a regulamentação exógena, ou seja, do Estado para com as operações com cripto, seriam esses 4 pontos, tá? E aí o ponto que a gente coloca entendido esses 4 pontos, esses 4 riscos, o Brasil está lidando com isso, as nossas propostas legislativas, e aqui eu trago as 5 propostas que estão hoje em análise, tanto na Câmara quanto no Senado, tá? O 2303 de 2015, que é a mais antiga, a 2060 de 2019, a 3825 de 2019 e a 3949 de 2019, essas duas muito parecidas, e a última, aqui, que é a 4207 de 2020, que é a mais recente, que também está no Senado, que eu chamo a atenção é que tanto a 2303 quanto a 2060 e a 4207 do Senado, elas têm por objetivo regulamentar o cenário cripto de uma forma mais ampla, tá? Já a 3825 e 3949, elas têm um olhar mais regulamentando os intermediários desse mercado, as exchanges, por exemplo, que intermediam operações com esses criptoativos. Então, elas têm um foquinho um pouquinho diferente, tá? Então, vamos fazer um overview dessas propostas legislativas com um foco nesses, lidando ou não com esses riscos mapeados, que eu mencionei agora, esses 4 riscos. Mas antes, um adendo no que se refere às nomenclaturas utilizadas por essas propostas. Tem um caos terminológico que eu acho que tem que ser olhado e discutido e, de alguma forma, readequado nessas propostas legislativas. A gente vê utilizando termos moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas, fichas digitais, tokens virtuais, criptoativos. O termo moedas pode trazer confusões, né? Com as moedas eletrônicas, por exemplo, que até mudaram agora há pouco tempo, tiveram uma modificação regulatória. Então, eu acho que o termo moeda é muito problemático se ser utilizado. E tem outras coisas. Eu entendo que o melhor seria a gente tentar, de alguma forma, utilizar a nomenclatura que tem sido a tendência no mundo. Utilizar token como gênero, e a gente utilizar, eventualmente, criptomoeda, utility token, security token como espécies. Eu acho que essa lapidação terminológica é importante para evitar ruídos no momento de regulamentar, de fato, as operações que estão sendo realizadas com esses criptoativos, tá? Outro ponto que merece lapidação é quando vai tentar se conceituar isso. Porque, pelo menos que você utiliza atrela tokens a uma unidade, você pressupõe que aquilo exista ainda que de forma digital. E nem todos os criptoativos, eles existem de forma digital. O Bitcoin, por exemplo, ele não existe nem digitalmente. O que nós temos no protocolo Bitcoin são os registros das transações que são realizados com aqueles valores que, de fato, não existem nem como uma unidade criptográfica. São só registros de transações
com algo que a comunidade entende que vale. Então, talvez utilizar como representação de algo traga um menor ruído de discussões posteriores, tá? E, basicamente, é isso. E outro ponto que chama a atenção, ainda na nomenclatura, é quando você vai falar os intermediários, as plataformas eletrônicas. É interessante, porque você não tem um conceito hoje no nosso sistema de plataformas eletrônicas, você tem referência na lei do Marco Civil, mas plataformas, o termo traz nessas legislações o que é legal, pode ser útil para outras áreas, mas o que chama a atenção é que só coloca como intermediários pessoas jurídicas. E às vezes você pode ter pessoas físicas também realizando esse tipo de operação, então é algo que talvez valha a pena ser olhado e revisto, né? De qualquer forma, feito esse paralelo, esse parênteses, vamos olhar os riscos envolvidos. Se, de alguma forma, esses propostas legislativas lidaram ou manejaram aqueles 4 riscos jurídicos que são os principais, que são os que estão hoje, digamos, mais difundidos nesse ecossistema de criptos, se a gente lidou com isso ou não, tá? E eu falo que, de uma forma ampla, a gente lidou sim, tá? No que se refere ao risco de utilizar essas criptomoedas ou os criptoativos para fins criminosos, a gente vê uma preocupação em todas as propostas legislativas de você estabelecer que as exchanges, enquanto intermediárias, implementem obrigações relacionadas a Know Your Customers, e, inclusive, reportem operações suspeitas ao Conselho, né, ao COAF do Bacen. E o que chama a atenção aqui é que, na verdade, isso é algo que já deveria, né, ser inerente a esse tipo de atividade, pelo risco que isso tem. Mas eu acho que estar de uma forma delineada no ordenamento jurídico traz maior clareza e maior certeza para os operadores desse mercado, né? O que é interessante é que alguns projetos, tá? Eu trago aqui o exemplo do PL 2303, substitutivo, né? E o 2060... e o 4207, que ainda que não se entenda que as pessoas físicas sejam exchange, plataformas, elas também deverão observar esse tipo de comportamento de você observar legislações, né, anti-lavagem de dinheiro, aplicar esse tipo de compliance e reportar atividades suspeitas ao COAF, ainda para pessoas físicas, tá? Ainda a gente vê a tipificação, ainda que de formas distintas, várias formas de você tipificar atividades que você utilize esses criptos para fins criminosos. Então, a gente vê desde falsificação de moeda, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro, e tudo isso está concetâneo as recomendações do FATFA, tá? A recomendação número 15, que justamente eu acho que está demonstrando que o legislador brasileiro está fazendo, sim, coro a esses esforços mundiais de combate aos crimes, né, que são realmente de efeitos nefastos até mundiais. Então, isso é um ponto positivo. Quanto ao risco de captação pública de valores necessária à proteção dos investidores, eu acho que esse foi o risco que foi mais cuidado na maior parte dos projetos, tá? De uma forma geral, cuidado, tá? Os projetos da Câmara, elas são mais genéricos, elas simplesmente falam que quando a gente emite cripto que, pela sua natureza, né, esteja sujeito à regulamentação, tem que se observar essa regulamentação. Então, se você você emite um token que tenha uma característica de valor mobiliário, tem que observar a legislação de valor mobiliário. Basicamente é isso que diz os projetos das câmaras. Os projetos do Senado, eles são mais minuciosos no manejamento desse risco de proteção dos investidores e risco de captação pública de valores, a economia popular, tá? E eu separei aqui as duas propostas que são muito parecidas, né, o PL 3825 e 3949, e deixei o 4207 para o final, que traz algumas coisinhas diferentes. Basicamente, o 3825 e o 3949 tenta minorar esses riscos justamente, a captação pública de valores, a gestão de valores, né, temerária, né, a gestão temerária de valores alheios, com esses escândalos que a gente teve aí com alguns partícipes, né, e minorar o risco de assimetrias informacionais. Então, de que forma ele fez isso? Primeiro, determinou que vai caber ao Banco Central autorizar o funcionamento das exchanges, tá? E fiscalizar elas. Então, está trazendo para a seara do Banco Central em uma legislação parecida de mercado de valor, mercado financeiro, instituições financeiras, as exchanges. E aí tem que ver até que ponto isso pode ser positivo ou não, se vai enrijecer muito, se vai, de alguma forma, frear ou dificultar o desenvolvimento, mas eu acho que tem uma proteção que tem que ser dada.
né? Da mesma forma, determina que o Bacen, quando vai estabelecer esse tipo de cabedal normativo, identifique, né, determine que sejam identificáveis quem são os empreendedores que vão estar envolvidos na gestão, os limites prudenciais operacionais mínimos, ou seja, qual é o valor mínimo de capital integralizado, patrimônio mínimo desses empreendimentos, ou seja, dá um pouco de substância para garantir a rigidez, né, do empreendedor que vai estar realizando, sendo um player nesse mercado. Da mesma forma, determinar que as exchanges mantenham ativos líquidos imediatos, equivalente aos valores aportados, para fingir minimizar problemas de sumiços, de criptos, e depois você não tem como você sacar, enfim, tenta minimizar esse tipo de problema dos estabelecimentos que operacionalizam as transações com esses criptoativos, tá? Ainda eles, no que se refere às assimetrias informacionais, determinam que sejam prestadas informações de uma forma clara, em linguagem clara, explicando toda a complexidade, o risco dos investimentos a que eles estão ofertando, explicando também ao público que essas operações não estão garantidos pelo fundo garantidor, porque são investimentos de alto risco, ou seja, e ainda determina que isso seja disponibilizado numa plataforma da internet facilmente acessível pelos potenciais investidores. Então, você vê uma preocupação de minorar as assimetrias informacionais nessas propostas legislativas, tá? Já o 4207, ele traz muito mais outras peculiaridades. Ele possibilita que empresas normais, tradicionais, emitam tokens afetos à sua atividade principal. Então, se eu, por exemplo, sou alguém que comercializo roupas e queiram fazer emissões de tokens que possibilitem que os meus clientes adquiram o meu novo lançamento antes, eu posso, porque está atrelado para o meu core business principal. Mas ele também estabelece que podemos ser empresas que sejam especificamente, cujo objeto social seja justamente emitir, né, intermediar, custodiar, distribuir, negociar, administrar ativos virtuais, ou seja, eu posso ser uma empresa tradicional que emita tokens que são afetos à minha atividade principal, ou eu posso ser uma empresa, na verdade, toda vocacionada no mercado cripto. E se for esse segundo caso, ele começa a estabelecer capital social mínimo de R$100 mil, constituição em forma de sociedade anônima por cota de responsabilidade limitada, determinação de segregação dos valores que pertencem às pessoas que você custodia, administra os valores daqueles que pertencem à sociedade, determina que as pessoas que vão fazer o controle e administração da sociedade sejam pessoas de reputação ilibada, que tenham competência técnica, ou seja, eu começo a tentar minimizar os riscos disso tudo, né? Da mesma forma, no que se refere às assimetrias informacionais, determina que todo mundo deve prestar as informações, não enganosas, inclusive relacionadas aos deveres obrigacionais tributários, proibir formações, digamos, propaganda enganosas, tudo justamente visando minimizar, e tem um dispositivo na 4207 ainda, que determina a preocupação em preservar a captação, armazenamento e a utilização dos dados pessoais. Há uma preocupação de você fazer um correto manejamento desses dados, mas isso não exime de observar, obviamente, a LGPD. Eu acho que é só o que abunda não prejudica. Então, a gente tem que também, obviamente, dar aplicabilidade à LGPD, que se aplica nesse caso também, porque nós estamos falando de informações pessoais, né? Então, tem essa preocupação que eu acho que é positivo, tá? Por fim, relativamente aos últimos dois riscos que eu trato de forma conjunta aqui, porque são tratados de forma bem superficial e bem rápida, tá? Nos projetos, a gente vê que foram poucas linhas. Basicamente, eles falaram, olha, no que se refere toda a parte de sistema financeiro e monetário, o Banco Central que tem que olhar disso, e no que se refere à tributação, a Receita Federal do Brasil. Basicamente é isso, tá? No que se refere à tributação, a gente tem que entender que a tributação no Brasil é Estado Federal, então não é só a Receita Federal do Brasil, né? Nós temos os outros órgãos, nos outros entes federados, os estados, os municípios, que também, conforme a operação que se realiza, tem toda a competência tributária para tributar operações desses JAEs. Então, acho que nesse ponto as propostas não foram tão... acho que poderia ter ampliado e entendido que não é só da Receita Federal do Brasil, nós temos outros entes federados também, não só a União, né? Ainda relativamente à tributação, é interessante pontuar que a interpretação que hoje nós temos, a Receita Federal, de tributar
as operações como ganho de capitais, normalmente essas, né, aquisição e depois venda desses criptoativos como ganho de capital, ela é consolidada e mais, ela é ampliada, inclusive, para as pessoas jurídicas. É discutível? Até pode ser, porque conforme a operação, não faz sentido você tratar de forma diferente operações que, na sua similitude com o mercado tradicional, seria muito mais coerente com a legislação de tributação semelhante às operações tradicionais. Então, eu acho que aqui a gente talvez teria que pensar e discutir um pouquinho mais. Eu acho que é um ramo que ainda precisa de maiores desenvolvimentos, estudos e discussões, mas está na proposta legislativa e eu acho que é um bom momento e é um bom cenário para se discutir esse tipo de proposta, né, inclusive para fins de tributação. Em suma, já indo para a parte final da fala, eu acho que, de uma forma geral, as propostas no Brasil, as 5, lidaram, sim, com os riscos mais prementes, mas são propostas legislativas, são 5, e precisam avançar. Então, não adianta ter proposições que estão lá paradas, né? A gente tem que pensar que o primeiro projeto é de 2015, nós estamos no final de 2020 e ainda não passou. Então, a gente realmente precisa começar a fazer com que isso avance as discussões e lapide-se para que a gente consiga estabelecer um ambiente sadio de estándares regulatórios para que possibilite o desenvolvimento desse ferramental e aplicabilidade desse ferramental tecnológico, né? O mercado, ele quer segurança, né? Veja o exemplo da autorregulação da AB Cripto aí, principalmente manejando, no caso, os riscos de utilização para fins de criminais e realmente você ter toda essa preocupação aí de assimetrias informacionais. Então, acho que é interessante, né, demonstra a importância de a gente estar regulamentando isso. E eu acredito que só vai ser atingido num ambiente de aceitação e até de performance e eficiência regulatória a partir do momento que a gente tiver um diálogo entre administração e administrados. Eu acho que esse tipo de conversa e de interseção, ela é cada vez mais premente, não só aqui no Brasil, como no mundo. É o que a gente tem visto como tendência mesmo, quando a gente estabelece estándares regulatórios, tá? Era isso, basicamente, que eu tinha para falar hoje. Eu deixo aqui os meus contatos para a gente se conectar. Peço desculpa, eu acho que deu uma desconfigurada dos meus slides que eu fiz pelo Keynote, eu acho que pelo PowerPoint deu uma desreguladinha, mas acho que dá para estar legível. É isso. Boa noite a todos.